Começa agora, nos estúdios Abelha Digital, mais uma produção Zoom Direction. Programa Célio Sauer. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Célio Sauer. Hoje, de novo, com alguém muito especial para mim. Obviamente, falo com Júlia Pereira. Júlia Pereira, que, assim, além de ajudar milhares de imigrantes a vir para Portugal e trazer sempre informações, tem uma história muito bonita para nos contar. Então vamos ver se eu não erro nada dessa vez. Minha equipe, né, que se cuide, que eu já errei bastante. Então vamos lá. Nascida na cidade de Macapá, segunda filha de 5 irmãos, aos 45 dias de vida teve coqueluche agressiva, tendo que viajar para o Pará para alcançar a cura. Aos 12 anos faleceu seu pai com malária. Começou a trabalhar aos 14. Passou no vestibular aos 16, engravidou e casou aos 17 e hoje tem um filho com 24 anos de idade, que é advogado. Foi procuradora do Estado, defensora pública e secretária municipal, e o seu sonho era ter coragem para fazer a transição de carreira que permitisse ser livre e empreender. Eu acho que isso você já conquistou. Em 2020, surgiu Simbora Viajar e investiu numa franquia de agência de viagem naquela época. Ainda antes, como secretária municipal de turismo em 2018, teve um projeto selecionado pelo Ministério do Turismo para ser apresentado no MIPIM 2018 em Cannes, na França, para investidores do mundo inteiro. E, atualmente, foi agraciada com o prêmio Top of Mind Internacional na edição Portugal, no Palácio Estoril, em Cascais, com o primeiro lugar na categoria empreendedora. Então, estamos aqui para falar com Júlia Pereira. Seja bem-vinda, Júlia. Tudo bem? Tudo bem, doutor Célio. Muito obrigada pelo convite. Não me chame de doutor, por favor. Eu vou tentar. Tá Você bem? sabe que isso sempre foi um problema nas nossas lives. Que soltar Sempre esse doutor foi, e o sempre senhor é foi. difícil, mas eu prometo que eu vou tentar. E eu vou lhe ser bem franco, como o mundo dá voltas, né? Antes você perguntava, agora quem pergunta sou eu. Pois. E eu quero saber muita coisa. Então a sua vida começou com responsabilidades muito cedo. Sim, eu só quero lhe pedir para agradecer antes o convite, porque eu estou muito honrada. Olha, pessoal, eu até brinquei chegando aqui, mas não é brincadeira, não. Sabe aquela história de quando a gente é criança, a gente sonha em estar na Globo, fala, mãe, estou na Globo? Juro por Deus, vindo para cá, eu falei, mãe, hoje é um dos dias mais importantes para mim em Portugal, porque eu vou estar no programa do Dr. Célio Sauer. Então, olha, eu quero agradecer de coração. É o mínimo que a gente faz, é vir aqui retribuir o convite. Fico muito feliz de ter sido convidada, porque o senhor abrilhantou, você abrilhantou muitas lives da família Simbora. Obrigado. Quando a família Simbora explodiu, que a gente nem estava preparado para aquele crescimento assim imediato. Corre com o Dr. Célio, você sempre muito solícito. Muito obrigada por tudo e obrigada pelo convite. Não precisa agradecer. Eu que agradeço muito você estar aqui. Eu agradeço mais ainda os convites que fizeram, porque efetivamente a mim me agrada muito quando as pessoas lembram, né, da gente poder participar, de poder falar alguma coisa, de dar uma palavra, às vezes poder trazer um pouco de informação para ajudar as pessoas. Vocês lembraram. Então eu agradeço muito isso. Mas não é sobre mim, certo? Não faça Tá isso bem. comigo porque não é justo, Tá certo? bem, tá bem. Então vamos efetivamente à pergunta que eu lhe fiz. Sim, minhas responsabilidades começaram muito cedo, é verdade, porque a minha mãe, na verdade, antes da história da coqueluche, a minha mãe tinha perdido o segundo filho. Ela teve minha irmã muito nova, tinha perdido o segundo filho, e aí ela esperava muito essa gravidez, e com 45 dias antes do período da vacina, eu tive essa tal dessa coqueluche agressiva. E aí, em Macapá, todos os médicos desenganaram e disseram para minha mãe, olha, é só esperar a vontade de Deus, não tem mais nada para fazer. Então, eu fui desenganada. E a minha mãe, como eu já lhe disse outras vezes, ela é meu exemplo de fé, de força. E ela, minha avó paterna, me levaram para o Pará, que era onde tinha estrutura de hospital mais próximo. E depois de muitos dias internada, graças a Deus alcançamos a cura. Só que a médica ainda falou o seguinte para minha mãe, olha, se ela escapar, ela pode ficar com alguma lesão. Ou ela pode ficar com algum certo retardamento ou com uma precocidade. E aí, dependendo do que eu aprontava, minha mãe usava as duas coisas, né? Tem capítulos da minha vida que ela disse, olha, realmente você ficou precoce. E tinha outros que a gente não vai comentar sobre a outra consequência. Mas efetivamente, né, ficou precoce. Começou a trabalhar com 14 anos. Sim. E trabalhava com o quê?
Então, quando meu pai faleceu, eu tinha 12 anos. Minha mãe era servidora pública e meu pai era empreendedor. Empresário era uma pessoa... Sabe aquela pessoa que você olha assim e você fala, meu Deus, como é que ele construiu tanta coisa em tão pouco tempo? Ele tinha ideias que as pessoas achavam, é um lunático. Sabe aquelas ideias malucas que todo mundo fala, isso não vai dar certo. E dava. E aí ele já ficava esperando para a próxima ideia, para o próximo negócio que ele ia abrir. E eu tinha, assim, verdadeira admiração pelo meu pai, por essa história. E eu queria mesmo que ele fosse minha inspiração. Qual era o nome dele? Júlio Pereira. Por Júlio. acaso, meu nome é Juliane, que significa aquela que pertence a Júlio, e eu uso muito o Júli. Eu sempre achei que ficava mais parecido com o nome dele. Justíssimo. Pronto, e depois eu fui descobrindo por quê, que até a minha assinatura é parecida com a dele, enfim. Mas eu sempre me inspirei muito na história dele. E a minha mãe a gente tem muita admiração, amor e respeito pela minha mãe, porque a partir daí, principalmente, ela foi mais presente do que ela já era e criou os nossos filhos. Eu teve a oportunidade de conhecer o Júlio, né? Aquela piada, que é um querido. E a minha mãe teve realmente muita fé e muita guerra, muita vontade. Era uma mulher muito aguerrida, enfrentou muitas batalhas para conseguir criar sozinha esses filhos. E eu não queria pesar para minha mãe. Ela nunca insinuaria qualquer coisa do gênero. Se eu queria ter as minhas coisas, eu não queria pesar para minha mãe, eu decidi que eu ia trabalhar com 14 anos. E o meu pai, quando ele faleceu, ele tinha, como eu lhe disse, tido muitas ideias de negócios que depois eram tocados pela família, eram empresas familiares. Então, fui lá bater a porta da família e falei, olha, quero trabalhar, quero ajudar em casa e eu quero ter o meu dinheiro. E aí, comecei a trabalhar. Meu primeiro salário, comecei a trabalhar no Jornal do Dia, que por acaso foi uma empresa que meu pai foi o presidente, foi o idealizador do Jornal do Dia. E aí, fui trabalhar lá. Comecei trabalhando na redação, digitando as matérias para serem impressas no jornal. E eu recebia, na época, R$400 por mês. Meu primeiro salário, eu falei que era para não pesar, para eu comprar as minhas coisas, né? Mas naquele tempo eu tinha 0 de inteligência financeira. Então, quando saiu meu primeiro salário, o que eu fiz? Não fui às compras, não fui ao shopping. Eu sei que é isso que passou pela sua cabeça e na de vocês também. Na verdade, eu fui lá e comprei um micro-ondas de R$399 para minha mãe. Tá bem. Eu sabia que era um sonho da família, eu fui lá e comprei o micro-ondas. Sobrou R$1. R$1 para passar o mês, ou seja, 0 de inteligência financeira, mas aquilo me deu muita satisfação. Perfeito. Então, eu percebi que eu precisava mesmo trabalhar desde cedo para ter as minhas coisas, para buscar o que eu queria, para ajudar em casa, para fazer o que fosse, para conquistar sonhos. Ótimo. Então, comecei a trabalhar muito cedo e de lá não parei. Depois, ainda no terceiro ano, passei no vestibular com 16 anos. E no primeiro ano de faculdade, como o senhor mencionou, engravidei do meu filho mais velho, que, por sinal, hoje é seu fã. O senhor é uma referência para ele. Ele escolheu ser advogado. Eu disse a ele que fosse feliz. Eu falei, meu filho, olha só, por que você vai ser advogado? Com perdão dos colegas advogados. A gente pode falar, porque nós somos advogados. Mas, como foi que você falou, Deus tenha misericórdia. Deus tenha piedade da alma dele. Qual é o nome dele? Luiz Henrique. Luiz Henrique. Por incrível que pareça, é o nome de um dos meus melhores amigos da época da faculdade. Luiz Henrique Alves... Luiz Henrique Alves e esqueci o resto. Mas o nome é o mesmo. E me trouxe uma lembrança muito boa. Muito obrigado. Mas, Luiz Henrique, pense bem. Essa profissão é uma profissão difícil, uma profissão que tem que ter muita paciência e muita persistência. Se for seguir a mãe, persistente, já é, né? Mas, aí você foi fazer direito, então. Sim. Por quê? Por que eu fui fazer direito? Não era o que eu sonhava durante a infância e juventude. Eu pensei em comunicação social, algo que tinha muito mais a ver comigo. Ninguém pensa em ser advogado. Só o Luiz Henrique, por acaso. Tá bem. O Luiz Henrique e a Maria Vitória, minha nora, um beijo para eles, que eles trabalham juntos e são meus braços direitos no setor jurídico da empresa. Então, doutor, eu não pensava em ser advogada, eu pensava em ser feliz, como eu disse, e pensei em várias coisas relacionadas à comunicação, porque eu sempre fui muito comunicativa, até demais. Só que eu morava em Macapá, como o senhor já sabe, então lá nós não tínhamos tanta opção. Na verdade, nós não tínhamos opção na área de comunicação. E aí, pronto, aí veio a história do meu pai, que quando faleceu, estava no terceiro ano de Direito, e fica aquela coisa da inspiração. Então, olha, ele era empresário, mas ele queria fazer direito para ter conhecimento das leis, se apaixonou pelo direito. Falei, olha, eu vou fazer direito, quem sabe assim eu não me apaixono também. E o curioso é que eu fui fazer na mesma faculdade que ele, e a turma dele, que formou sem ele, deu o nome da turma, o nome dele. E eu passava nos intervalos e via lá a placa com o nome da turma dele. Então, aquilo tinha um significado muito forte para mim, embora direito não era o que eu queria. E essa foto que o senhor colocou aqui mexe um bocado comigo, doutor. Você, doutor Célio. Na verdade, nós já colocamos enquanto você falava, porque lembramos da sua época ainda no Brasil. Sim. Né? E aqui foi... Que evento que você está a dançar?
Olha, esse lugar aí é no Areal. Fica lá em um dos interiores lindos do meu Amapá. Quem não conhece o Amapá pode pesquisar e vai conhecer, porque é uma terra linda, de gente acolhedora, de gente que tem deixa o coração da gente quentinho sempre. A melhor comida do Brasil, não me arrisco, não vou, pode vir a polêmica que vier, é o melhor açaí, a gente briga comparar, mas tem o melhor açaí. E nesse momento aí é um evento, é uma roda de marabaixo, que é uma dança típica de lá. E eu conheci o marabaixo com meu pai, porque eu sou cabocla do Laguinho, lá no Amapá, como se chama, que é o bairro onde a gente nasceu. E é uma dança lá que acontece muito no Laguinho. Mas por acaso eu era no Areal, que era no interior, e eu estava ali acompanhando a turma tocando e dançando. Muito bom. E isto, você tá com um bottom na camisa? Tava fazendo Sim. campanha para quem? Para mim mesma, doutor. Muita gente não sabe disso, mas eu fui candidata a vereadora e candidata a deputada estadual. E para deputada estadual, que foi a última eleição, não fui eleita, mas fui a mulher mais votada do meu partido, então isso já me trouxe grande satisfação. E foi mais uma das coisas em que eu me inspirei no meu pai, porque o meu pai foi presidente da Câmara de Vereadores de Macapá aos 22 anos de idade, quando o vereador ainda nem recebia salário, era mesmo por propósito. Então, assim como ele tinha aquele tino empreendedor de cuidar das empresas, ele sempre dizia que ele ia transformar a história do Amapá. Então, ele acreditava ainda na boa política como única forma de transformar a vida das pessoas, que hoje eu já acredito, dados os acontecimentos que a gente enfrenta, né, no Brasil, eu já acredito que o empreendedorismo, sim, é uma ferramenta para mudar a vida das pessoas. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu preciso saber, em que ano foi isso? 2018. 2018. E nisto, o seu filho já tinha nascido? Seu filho já estava com que idade, mais ou menos? Com 18, porque como ele nasceu no ano 2000, ele sempre tem a idade, a idade do ano. Pronto. Perfeito. Mas não esqueça do Enzo, por favor, doutor Célio, que é o meu atleta, que tem 11 anos, que é federado na Federação Portuguesa de Futebol, que lhe mandou um abraço. Ele não está aqui porque ele está na formação lá na Febracis. Nós estamos também, eu e Matheus, mas ele ficou lá e lhe mandou um abraço. Não esqueça. Então, um abração para o Enzo e um beijo também, tá bem? E eu preciso saber o seguinte, como é que foi conciliar o papel de mãe e, ao mesmo tempo, trabalhar, estudar e desenvolver sua vida? Olha, doutor, eu tive 2 grandes exemplos, como eu já lhe falei, que é minha mãe e meu pai. Eles sempre trabalharam muito. Minha mãe, servidora pública, tem até aquela piada que a gente brinca, né? Que servidor público tem horário para trabalhar, mas não a minha mãe, eu lhe garanto. Minha mãe sempre levou trabalho para casa. Então, ela sempre trabalhou muito, sempre deu exemplo para da gente, assim, sempre seja o melhor naquilo que você fizer. Sempre trabalhe com excelência. E o meu pai também, por ser empreendedor, o senhor sabe que você também é empreendedor, então a gente não tem hora, não tem dia. Então, nós tínhamos esse exemplo dentro de casa. Então, a forma que eu encontro de conciliar, até porque, como meu marido também trabalha comigo, os filhos estão ali envolvidos, então sempre tirar o tempo de qualidade, mesmo durante a semana, a gente tem um momento de qualidade para estarmos juntos. No fim de semana, a gente sempre procura compensar e realizar sonhos, porque assim, a gente sempre tenta mostrar para eles que o trabalho não é uma obrigação. É uma ferramenta para você realizar sonhos. Não só os seus sonhos, porque muita gente pensa que é só para si. Eu não penso assim, eu penso que é uma ferramenta para nós realizarmos os nossos sonhos, na nossa família, mas o meu trabalho, para fazer sentido, precisa também realizar os sonhos de outras pessoas. E aí eu lhe pergunto, 2018, estava lá dançando, como que é o nome mesmo? Marabaixo. Marabaixo. Estava dançando Marabaixo, livre, leve, tranquila, e falou assim, vou para Portugal. Foi nesse dia? Como é que aconteceu? Não foi nesse dia. Na verdade, nós já tínhamos vontade de morar fora, especialmente por um episódio traumático que nós tivemos, que não foi uma coisa boa, mas a gente precisa compartilhar, porque às vezes é uma virada de chave. A virada de chave ela acontece por vários motivos. Ou ela acontece por um sonho, ou infelizmente ela pode acontecer por forte impacto emocional. Então, nós passamos em 2007 por uma situação muito difícil, que foi um assalto na casa da minha mãe. E nós ficamos reféns de 3 homens armados por quase 3 horas. E o meu filho mais velho acompanhou eu andar com os assaltantes com uma arma na cabeça. Então, o que gerou naquele dia não vai embora nunca mais. Então, a gente procurava sempre formas de não passar por aquilo novamente. Porque na hora que acontece, você tem o sentimento de impotência. Mas quando passa, você quer levantar o muro da casa, você quer colocar cerca, colocar alarme. E aí, pronto, trabalhei para a gente conseguir comprar uma casa num condomínio. E a gente foi morar num condomínio fechado. E, infelizmente, nesse condomínio tinha acontecido um fato, um acontecimento, um assalto de uma pessoa que, inclusive, era um juiz, que foi assaltado dentro de casa. Então, a gente já não tinha tranquilidade dentro do condomínio. Aí, cada vez você vai se aprisionando para oferecer qualidade de vida e tranquilidade para os seus filhos. No Brasil, meus filhos não andavam de transporte público porque a gente tinha medo. Não andavam sozinhos na rua porque a gente tinha medo.
Hoje o Enzo aqui em Portugal volta sozinho do colégio, anda de metro, vai para o futebol sozinho. E ele fala, se você perguntar, Enzo, o que você mais valoriza que você tem em Portugal que você não tinha no Brasil? Eu achava que ele ia responder que era ser federado, um jogador europeu, que era o sonho dele. E ele virou para mim e falou assim, é poder andar sozinho na rua. A palavrinha dele é ter a autoridade de andar sozinho na rua. Ele queria falar autonomia. Mas aquilo foi no meu coração muito forte. Tipo, olha, esse objetivo nós conquistamos. Nós saímos de lá por isso. E pronto, quando a gente entendeu que era a hora de fazer isso, nós passamos ainda 3 anos no planejamento para poder mudar para Portugal. Nós mudamos em 2020. Chegamos aqui dia 3 de janeiro de 2022. Perfeito. Mas desde 2019 que nós estávamos construindo esse planejamento, assistindo muitos vídeos do Dr. Célio, inclusive daquela época do bigodinho, vou falar, aquela época do bigodinho, cabelo Boa, né? maior. Boa, né? É uma tristeza. Mas, ainda insisto, não é sobre mim, é sobre você. Tá bem. Tá? Então, pergunto, para você, segurança é liberdade? De certa forma, sim, doutor, porque era o que mais me incomodava, era a falta de segurança. Dentre outras coisas, sim, mas a que mais me incomodava era a falta de segurança. E hoje, quando eu percebo, quando eu vejo meu filho andar com essa tranquilidade, né, a gente poder oferecer essa qualidade de vida para ele. Outra coisa é você vai no caixa automático, você levanta dinheiro ali sem preocupação com nada. Então, com certeza, isso nos dá liberdade. Porque se eu tivesse, por exemplo, na minha casa, no Brasil, eu não estaria, por exemplo, agora aqui, deixei meu filho lá numa formação, fazendo uma formação, ou estou trabalhando, ele vai sozinho para o futebol. Então, sim, é liberdade para a gente, para nós e para os nossos filhos, para nossa família, com certeza. Eu vou fazer uma pergunta que, obviamente, eu já sei a resposta, mas é evidente, eu tenho que fazer. Arrependimento, então, nenhum da troca? Nunca tivemos, doutor. Eu vou lhe contar uma coisa curiosa. Quando foi para virmos para cá, quando a gente tomou mesmo a decisão, depois de estudar e assistir muitos vídeos e tudo, tomamos a decisão de que vínhamos, nós fizemos uma cartinha, que inclusive eu sempre recomendo essa cartinha para os nossos clientes de mentoria, de relocation e tudo mais. Façam uma cartinha e coloquem por que você está abrindo mão de estar no Brasil. Do que você vai sentir falta quando você estiver em Portugal. Colocamos lá. E, por acaso, essa carta era com a letra do Enzo. Ele que escreveu a cartinha. Nós estávamos ali juntos. E depois, o que nós estamos buscando em Portugal? Qualidade de vida, segurança, educação, realizar sonhos e tudo mais. Fizemos a cartinha, de um lado, o que a gente estava abrindo mão, do outro lado, o que a gente estava vindo buscar. E guardamos essa cartinha porque nós sabíamos que nós íamos sofrer com saudade da família, nós que somos muito apegados à família. Minha família é grande. E aí nós saímos de lá sozinhos. Eu, meu marido, meu filho mais novo. O mais velho veio com a minha nora só passar 30 dias e voltou. Então nós sabíamos que seríamos só nós 3. Estávamos prontos? Será que estaríamos prontos? E aí fizemos essa carta. Aí já me perguntaram, tá, e quantas vezes vocês abriram a carta? Eu não sei nem onde está essa carta. A gente não sabe nem onde guardou. Porque mesmo quando a gente chora na posição fetal, de saudade de pessoas, agora menos, mais tarde a gente vai conversar sobre isso, mas quando a gente chorava, sempre era assim. Ele dizia assim, Enzo, eu quero que eles venham para cá. A gente vai lá passear, curtir férias, mas arrependimento de ter mudado, doutor, nenhum. Dinarque, a imagem 3, e eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Vou até tomar um gole de vinho. Tome. Nessa carta, aliás, imagem 4, perdão. Nessa carta, o que você colocou que ia sentir mais falta? Em primeiro lugar, com certeza, a convivência com a família. Sem Família. dúvida. E na tela, eu acho que temos aqui a sua família. Olha, Então, pode me explicar um pouquinho de cada uma dessas fotos? claro que sim. Vamos lá. Aqui, vamos começar por essa tela menor. Essa aqui é a minha família, da minha casa mesmo, O núcleo né? duro. O núcleo duro, isso mesmo. Eu, meu marido Matheus, meu filho Luiz Henrique, que é aquele que não quis, optou por não ser feliz. Exatamente. Optou Optou por por ser ter advogado. dor de cabeça na vida. Ok. O Enzo, que é o nosso jogador de futebol. A Vitória, que é minha nora linda, faz parte da família como uma filha para mim também. Perfeito. Faz parte do jurídico da empresa. Pronto, esse é o nosso núcleo duro. E quando mudamos só eu, Matheus e Enzo. Ok? Depois chegou a minha irmã caçula aqui, chegando aqui. 8 meses depois que eu estava em Portugal, chegou a Luísa. É com bebezinho? É, com o bebezinho. Ela chegou Perfeito. aqui grávida, chegou ela, o esposo Gabriel e o meu afilhado Miguel. E o filho dela já é português? A Laura, sim. A que Perfeito. nasceu aqui, a bebê, sim. Perfeito. E aí depois chegou o Júlio, que o senhor conhece bem. Júlio, Monique, Heitor e Thomas, que são ali os filhinhos dele, chegaram em novembro, ou seja, 10 meses depois que nós chegamos aqui. Aliás, um grande à parte, um beijão pro Júlio, certo? Tô sentindo sua falta aqui. E se quiser aproveitar, aqui tá o meu convite para vir conversar conosco. Tá bem? Olha, que honra! Vai lá. O senhor sabe que ele tem um carinho especial por você.
Pronto, então aqui é a família do Júlio. Depois chegou em janeiro... Olha, por acaso estava faltando a foto do Marcos. Chegou o terceiro irmão em janeiro de 2022. E depois Ok. meus pais, que chegaram no ano passado também para morar. Então, só Perfeito. ficou no Brasil a minha irmã mais velha, que eles têm negócios lá, mas ela, graças a Deus, pode vir 2 vezes ao ano aqui. Qual o nome dela? Cristiane. A Cristiane tá lá e não pensa em vir? Ela sim, o esposo é que tem raízes mais fincadas por conta dos negócios, mas eu tenho esperança. Olha, quando eu saí, vou lhe dizer uma coisa, eu vim para cá, eu saí de Macapá, porque é longe, doutor, é longe. Concordo. Eu saí... Lá no sul também é longe. Lá eu falo que é o interior do interior, o sul. Então você tem razão. Olha, passamos um dia, quase 2 dias viajando para chegar aqui, não é? Fomos para Belém para depois pegar o voo para cá. E eu saí de lá dia 1º de janeiro. Cheguei dia 13 aqui, mas saí dia 1º de janeiro. Então o Réveillon foi aquele clima de despedida, né? E eu sou manteiga derretida, muito choro e tudo mais. E eu falei para eles assim, vem aquela pergunta, você vai mesmo? Você vai nos deixar? Você vai embora? Vai ter coragem? Eu dizia assim, olha, eu tô indo para abrir portas e plantar sementes. Vocês também vão. E todo mundo riu na minha cara. Ninguém tinha esse projeto em Portugal. Era para muitos uma coisa muito inacessível, como para a gente no início era. Muitas pessoas diziam, não vai dar certo, não vai dar certo. E pronto, e eles riram. E, afinal, em setembro chegou a primeira irmã, em novembro o segundo irmão, em janeiro de 2022 o terceiro, depois os meus pais. E a Cris e o Evandro e família vêm aqui 2 vezes no ano. Então você é nitidamente aquela brasileira que traz a família inteira depois. Fala assim, ó, pode vir, aqui em Portugal é bom, não mandaram nós embora. Eu, por acaso, não falo pode vir, eu falo simbora. Ah, mandou bem, mandou bem. Dinarte, nós temos a foto anterior, que é o Núcleo Duro dando uma entrevista. O que foi essa entrevista? Essa entrevista foi uma das coisas inacreditáveis, sabe? Tipo o dia de hoje, sabe? Aquelas coisas assim que você faz. Enquanto o Dr. Célio estava fazendo a abertura do programa, eu estava agradecendo a Deus por essa oportunidade, que são coisas inimagináveis, Isso não sabe? é uma oportunidade. Você conseguiu tudo o que você tem na sua vida por sua causa. Única e exclusivamente. Se eu estou lhe convidando, é porque eu tenho estima por você. Isso não é uma oportunidade. Isso é estima. Você fala para eu não agradecer, mas, mais uma vez, obrigado. Não agradece. E nesse momento, foi outro momento que eu estava assim, muito grata mesmo. Na hora da entrevista, eu agradecendo a Deus, porque meu marido é muito tímido. Como você viu, ele está lá fora, totalmente low profile. Já pulou logo, eu disse eu não, que ele é muito tímido. E eu prometi que ele não ia aparecer nesse dia, e por acaso... Mentirosa. E por acaso ele tá aí. E o Enzo, ele sempre surpreende a gente, sabe? O Enzo não pergunta nada, ele não precisa se preparar, ele nasceu pronto. Ótimo. E chegou nesse momento, a Rita Belinha perguntou para ele, olha como o menino é diplomático. Ela perguntou, qual o seu time do coração? Ele foi com a camisa do Flamengo e levou a camisa do Porto. Chegou lá, ela perguntou, qual o seu time do coração? Ele disse, no Flamengo, o Brasil, e em Portugal, o Porto. E pronto, acabou. Quem é que vai conversar ainda alguma coisa, Claro, não é? claro. Então, nesse dia, nós estávamos dando uma entrevista porque a RTP nos ligou que ouviu falar da família Simbora. Nós tínhamos 8 meses de Portugal. E sobre o trabalho que nós fazíamos, com o carisma que nós fazíamos, com o carinho que nós fazíamos pelos imigrantes. E nesse dia também, eu acho que a foto não está aí, mas a gente mandou, também foram clientes nossas que estavam lá e que deram depoimento sobre o nosso trabalho. Então, é como eu lhe falei, a gente sempre busca aquela entrega extraordinária, não só o serviço, mas esse acolhimento, essa coisa que você já viveu isso nas nossas lives, são os seguidores da família Simbora, os Simbrothers e tudo mais. É isso que eu ia perguntar. Vocês referem muito à família Simbora. Então, me explica, o que significa, qual é a simbologia dessa expressão para você? Muito simples. Olha, quando a gente pensou na Simbora, a gente pensou, como ele disse, uma agência de viagem, que era a Simbora Viajar, que depois virou a Simbora para Portugal. E foi assim, uma ideia, eu tinha paixão pelo turismo, pelo empreendedorismo, depois de ter sido secretária de turismo. Então, resolvemos empreender. Meu marido empreendia comigo. Depois, quando viemos para Portugal, a partir do momento que eu me destaquei no imobiliário, virou Simbora para Portugal. E aí, era a minha família trabalhando. E nós atendíamos sempre famílias, porque a gente sempre fala o quanto é difícil você fazer esse processo de transição de imigração sozinho. Então, a gente sempre incentiva que as famílias estejam juntas, que as famílias venham juntas. Então, acabou que a minha família, era a minha família servindo as outras famílias. Então, a gente dizia assim, olha, agora você não vai mais falar que você não tem ninguém, porque as pessoas sempre falavam assim, eu quero contratar vocês porque eu não tenho ninguém em Portugal, eu não conheço ninguém. Eu falava, não, você não tinha.
Agora você tem família aqui em Portugal. Uhum. Você tem a família Simbora Perfeito. cuidando dos sonhos da sua família. Então, criou esse senso de família. Então, hoje é até difícil, porque a gente sabe que tem termos técnicos, tem cursos que a gente faz, né, técnicas mesmo, que falam assim, que uma empresa nunca deve ser tratada como família. No máximo, você fala um time, uma equipe, mas não tem jeito, gente. Simbora para Portugal é uma família, vai continuar sendo e recebendo outras famílias, se Deus quiser. E como é que é trabalhar com a própria família? Não é fácil, porque uma discussão no trabalho acaba virando uma discussão familiar. Não é fácil, né? Não tem o expediente, não tem. Você vai até a hora que fala assim, olha, vamos parar tudo e tomar um vinho? Tá bom por hoje, sabe? Não tem. A gente acaba trabalhando muito mais. Mas, assim, quando você tem um propósito, não faz sentido você estar em outro lugar. Quando eu cheguei aqui, eu queria realmente... Eu pensei, a gente já tinha agência, mas eu queria me inserir no mercado de trabalho, eu queria ganhar em euro, como é o sonho de todo brasileiro que chega aqui. E eu falei, olha, vou conseguir um emprego, vou aplicar para vagas, vou trabalhar, não importa o salário, eu vou trabalhar em uma empresa para outra pessoa. Mas cada vez que eu ia aplicar para as vagas, eu falava, eu não vou estar confortável, eu gosto de empreender, eu vou empreender. No que eu vou empreender? E aí, quando aconteceu de eu conseguir arrendar sozinho meu apartamento, com 10 dias, as pessoas, como você conseguiu? Ensina pra gente. Olha, cuida da minha casa. E assim como no direito, que eu fui buscar a minha carteira da ordem, o registro, falei, não, então vou trabalhar de maneira legal. Fui buscar fazer a formação, a licença MI, para poder trabalhar com relocation, buscar as casas das pessoas. Então, eu vi ali uma oportunidade. E falei, olha, então tá aqui o nosso negócio. Então, não faz sentido que eu saia da minha casa para trabalhar para uma empresa, para outra pessoa, deixando de realizar os sonhos da minha família e de outras famílias que precisam desse serviço. Então, a família Simbora vai trabalhar, vai empreender, realizando o sonho de muitas famílias. E aí, hoje, você tem a imobiliária. É uma equipe imobiliária. Ok. Com um sócio português. Perfeito. Tem gente que fala, né? Ah, mas é difícil, os portugueses são fechados. São, é verdade, a cultura é diferente, mas eu não posso falar nada, porque eu tenho sócio português, eu tenho afilhada portuguesa. Perfeito. Acabou de nascer a Alice, um beijo para a Alice, que está com 3 meses. Então, eu não tenho o que falar, mas assim, a gente, além da Simbora, tem um outro braço, que é a Pereira e Ribeiro, que é a nossa equipe imobiliária. Perfeito. Porque do relocation, a gente começou com relocation, mas hoje o nosso foco maior é para o mercado imobiliário, é para compra e venda, para investimento, para investidores brasileiros, estrangeiros e portugueses no mercado imobiliário de Portugal. Então, toma água, porque agora vem a outra pergunta. Dinarte, põe na primeira foto e eu pergunto o seguinte, como é que é? Mulher, empreendedora, obviamente mentora, influencer, como é que é começar tudo isso do zero, do nada, com as suas próprias mãos, aqui em Portugal? Olha, para mim o mais difícil foi a parte de influencer. Por quê? Eu nunca busquei ser influencer. Na verdade, o meu trabalho é que me projetou no digital. Mas eu nunca falei, eu vou ser uma influenciadora digital. Inclusive, isso é uma das coisas que eu tenho que trabalhar no meu dia a dia, é lembrar que eu preciso produzir conteúdo diariamente, porque as pessoas estão esperando por esse conteúdo. Quando você deixa lá os stories sem aquela rodinha vermelha, as pessoas vêm no direct, e aí, o que está acontecendo? Onde que você está? Porque, na verdade, foi meu trabalho que me projetou para ser uma influenciadora digital, digamos assim. Mas, assim, eu vim para Portugal para fazer a pós-graduação de estratégia digital e redes sociais para aprimorar o meu negócio, não foi visando ser influencer. E, assim, quando as pessoas reconhecem na rua e você passa por isso, eu ainda fico tímida. Eu juro que eu fico tímida. Eu adoro, mas eu fico tímida. E as pessoas, como assim? Ela é tão barulhenta no Instagram, né? E chega pessoalmente, eu fico tímida. Mas, olha, nessa foto aqui de menina, como eu lhe falei, era o momento que eu vivia a inspiração. Quando é que foi isso? Olha, isso foi por volta de 1986, por conta do colar de balé, do colã de balé, que nós fazíamos no estúdio lá. E era um festival que a gente estava ensaiando. Perfeito. Então, 1986, mais ou menos. E essa cara é assim, é a menina sonhadora, porque eu sempre tive muitos sonhos. E eu era confundida, inclusive, eu ficava naquele limbo entre teimosa e persistente. Ótimo. Porque persistente, você tem um objetivo, você faz o planejamento, você conquista. Teimosa, você só quer. E até hoje é um exercício para mim entender se eu só quero, se eu estou fazendo direitinho como tem que ser. Sempre a gente coloca Deus no comando e fala, olha, é a minha vontade, mas que a sua prevaleça. E graças a Deus, sempre que ele decide, tem sido maravilhoso. Perfeito. E a terceira foto foi do Mipim.
Essa foi a do MIPIM. O MIPIM, para quem não sabe, é o maior mercado de investimentos mundiais. Mercado imobiliário, por acaso, eu nem imaginava que eu ia trabalhar com mercado imobiliário, mas também é uma referência no mercado imobiliário. Então, eu tive um projeto, enquanto secretária municipal de turismo de Macapá, um projeto de ecoturismo sustentável, selecionado pelo Ministério do Turismo. E aí me disseram, olha, você tem 30 dias para defender esse projeto, para palestrar em inglês, para ser questionada, inclusive arguida pelos investidores mundiais, num quadro chamado Histórias de Sucesso para Compartilhar. Okay. E eu fui lá para palestrar e foi a primeira vez que eu subi num palco na Europa, em 2018. Nem imaginava ainda morar aqui. Meu planejamento começou lá em 2019. Mas pronto, mas enfrentei esse desafio e muitas pessoas quiseram até... Olha, você tem certeza? Até para proteger a gente. As pessoas até que amam a gente, né, para proteger. Olha, você tem certeza? Como quem diz assim... Pode dar muito errado, né? Antes de partir para a terceira foto, eu tenho uma pergunta para si. Você falou que começou o planejamento em 2019. E, óbvio, muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento consideram as intempéries e os problemas da vida de uma forma, às vezes, alterar seus planos, né? Às vezes, acelerar os seus planos. Você falou que teve 3 anos de planejamento, então parte desse planejamento foi no ano 2020. 2020 todo mundo sabe o que aconteceu. Foi o ano que nunca existiu. Sim. Né? E eu pergunto, qual é a dica que você pode dar para essas pessoas que hoje tentam fazer um planejamento para vir para Portugal, mas ao mesmo tempo elas ficam numa ansiedade de mas vai acontecer isto, vai acontecer aquilo... mas daí amanhã talvez eu não possa mais. Ou, estou mal planejado, sei disso, mas a vaga que eu encontrei é para amanhã. Se eu não for, eu vou perder ela. Eu imagino que você que passou pela pandemia, nesse planejamento, deve ter muita consciência da ansiedade que gera esse planejamento. Sim. Então, qual é a dica que você pode dar para essas pessoas que hoje estão assistindo a gente e que querem, de certa forma, se jogar em Portugal? Olha, em relação a arrependimento, voltando para aquela pergunta que você fez mais cedo, eu não tenho arrependimento porque a gente fez um planejamento muito responsável. Foram 3 anos de planejamento. Eu até brinco, uso aquele clichê, me arrependo de não ter vindo antes. Mas, na verdade, não. Não me arrependo porque cada dia do planejamento foi essencial para que nós não estivéssemos na estatística negativa dos brasileiros que vêm para Portugal em busca de um sonho e acaba por virar um pesadelo. Não faça isso com a sua família. Realmente se planeje. Por várias vezes você vai ter vontade de desistir, porque as pessoas principalmente chegam e falam assim, olha, não é aceitável, é inacreditável, você vai para lá em euro, agora que o euro está alto, então, R$6 e tudo mais, como é que você vai sair daqui, do Amapá, da Amazônia, e vai para lá, para Portugal? Olha, aqui você é empreendedor, você vai chegar lá, você vai trabalhar de qualquer coisa, porque cria-se essa mentalidade para quem vem sem planejamento e acaba acontecendo realmente de você vir e ter que aceitar qualquer coisa. Então, se planeje, faça as coisas com responsabilidade, não coloque a sua família em furada. É a chance da sua vida de mudar a chave, de virar totalmente, de transformar a sua realidade. Então, para eu chegar hoje aqui, dessa meninazinha sonhadora aqui, e estar depois num palco aqui, quem é que conhece esse rapaz? Marcelo Antoni. Recebendo esse prêmio, não foi, com certeza, da noite para o dia. Se eu tivesse decidido que eu tinha que vir com pressa na mesma hora, em 2020, porque vai fechar da pandemia e tudo mais, com certeza, talvez não, com certeza eu não estaria com esse reconhecimento. Então, foi porque a gente teve um planejamento muito responsável. Mas, ao mesmo tempo, o grande desafio é você saber que você está fazendo o que tem que ser feito, acreditar nos seus sonhos, para quem tem fé, colocar nas mãos de Deus, fazer a sua parte e não ouvir quem não está com você na jornada. Porque é muito fácil alguém que não teve a coragem de fazer falar, não vai dar certo. Se você acredita, se você tem as ferramentas necessárias, se com essas ferramentas você está buscando os recursos necessários para você ter o sucesso, persista. Seja imparável, porque nada para uma mente programada para o sucesso. Perfeito. E você comentou desse rapaz, realmente um galã, né? Pelo menos, finalmente, um episódio aqui com um galã. Porque esse que vos apresenta não consegue atingir níveis de critérios de beleza para auxiliar, né, a evolução desse programa aqui. Mal e mal bate a audiência. Mas... Não é isso que o Júlio diz. O Júlio sempre elogiou nas lives. O Júlio falou que eu sou elegante, mas um homem feio pode ser elegante. Okay. Então, um abraço para todos os homens feios e elegantes que nem eu.
certo? Que nos assistem. Mas aqui temos Marcelo Antoni, e que, né, para quem, infelizmente, eu não sei como, mas não conhece, ator global, uma pessoa de um talento imensurável, e estava consigo presente nesse dia que foi de uma simbologia, de um reconhecimento imenso para si. Como é que foi ser agraciada, ser reconhecida com esse prêmio? E, principalmente, como é que a Julie se enxerga depois disso? Até respirar fundo. Olha, doutor, quando eu recebi a indicação para esse prêmio, eu fiquei, assim, um pouco impactada. Por quê? Você que também trabalha com redes sociais deve receber todo dia propostas sobre prêmios, sobre coisas que mais instigam a vaidade do que, de fato, um reconhecimento. Vem aliado com a proposta de marketing, de posicionamento, mas a gente sabe que, na verdade, não é bem assim. Então, para mim, só valeria se fosse real. Eu já tinha descartado outras possibilidades, daquelas que você precisa pagar para, pelo menos, concorrer. Não era o caso. E quando eu vi essa indicação, que eu vi a possibilidade real, porque era votação popular, e a gente foi lá e chamou os clientes de Relocation, os seguidores da família Simbora, apelamos para o nosso público e entreguei na mão de Deus. Olha, se tiver que ser, vai ser. Claro. Quando chegou no dia que eu cheguei naquele Palácio Estoril, foi mais um dia que eu cheguei agradecendo a Deus. Eu falei, não acredito que isso está acontecendo. Porque, por mais que a gente sonhe, tem coisas que a gente não... que vem como bônus, sabe? Que não estava naquele teu projetinho ali, naquele mural da vida extraordinária, mas por acaso acontecem. E eu entrei lá e falei, olha, estou feliz com... Eu já sabia que eu estava entre os 5, mas não sabia qual a posição. Eu falei, qualquer colocação, eu já estou feliz, já é um grande reconhecimento. Até o Enzo falou para mim, mãe, vai, você já é uma vitoriosa, não importa a colocação. E quando anunciaram o primeiro lugar, tem lá o vídeo no nosso Instagram, foi uma emoção enorme e passa um filme na cabeça. A gente até tentou fazer o Rios Voltado para contar a nossa história, sabe? Então, assim, quando eu me vi naquele lugar, ao lado de um ator ex-global, por acaso agora é meu colega do mercado imobiliário, e olhei para o meu marido, pensei nos meus filhos, na minha família, e o que a gente caminhou para chegar onde a gente chegou, a gente tem aquela sensação de que, olha, é bom, o reconhecimento faz um bem enorme, né? Até para o ego, que não deveria fazer, mas não pode parar aí. Isso tem que aumentar a nossa responsabilidade com o nosso trabalho. Porque o primeiro passo, chegar ali num degrau, é uma coisa, mas você se manter ou você crescer é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, com esse reconhecimento do nosso público, a gente agradece imenso aos seguidores da família Simbora, a nossa família que nos apoia muito. E lhe digo mais, isso me deu mais gás para sonhar mais alto. Agora sim, a gente mudou o mural da vida extraordinária e já tem outros sonhos a caminho que, com certeza, esse dia serviu para que eu acreditasse, olha, aquela fase ali já foi superada. É preciso agora fazer um upgrade. E é sobre isso que vamos conversar. Sonhos. Quais são os sonhos e projetos agora da Julie e da família Simbora? A família Simbora vem passando por uma transição, mais voltada agora para o empreendedorismo, porque a gente percebe essa mudança, sobretudo no custo de vida em Portugal, e eu não quero ser irresponsável de dizer para as pessoas, venham de qualquer jeito, venham para sobreviver. E eu entendo que hoje só o empreendedorismo é que pode transformar a vida das pessoas. Você sair do Brasil, porque você não tem oportunidade, você não tem qualidade de vida, e chegar aqui é frustrante. Você chegar aqui e ir trabalhar de um salário mínimo e não poder oferecer para a família aquilo que você disse que ofereceria. E eu só consigo enxergar isso hoje, no mercado atual, na circunstância atual, com o empreendedorismo. Então, a gente quer que a nossa experiência, como empreendedora, como consultora imobiliária, enfim, que o nosso projeto Portugal de Sucesso seja inspiração para muitas pessoas. Então, a gente quer seguir nesse caminho de incentivar as pessoas na mentoria, na consultoria, voltada para o empreendedorismo, sobretudo. E também, quem sabe, doutor, a Simbora para Portugal não pode virar a Simbora Europa, não é? Vamos expandir e focando sempre no mercado imobiliário, porque é uma coisa que eu amo fazer, me realizei como consultora imobiliária, porque a gente sempre está tratando com o sonho das pessoas, né? Você vai procurar uma casa porque você tem um sonho, porque é uma motivação especial, então você está ali sempre trabalhando com sonhos. E se é para realizar o sonho das famílias, vai estar realizando o sonho da minha também, e eu vou estar com o meu propósito atingido, alcançado. Perfeito. E eu pergunto, você realizou o seu sonho de ser livre aqui em Portugal? Totalmente, doutor. Totalmente. Eu falo que, inclusive, é isso que eu falo do empreendedorismo, que é você poder decidir, é você ter o poder de escolha, o poder de decisão.
Você está ali, você tem o seu próprio negócio, é claro que a responsabilidade é muito grande, não é igual aquele meme na internet, uma vida glamurosa. Não é assim, né, doutor? A gente tem que trabalhar muito, é claro, mas com estratégia. Não é aquele trabalho que você vai trabalhar aquela quantidade de horas por dia e chegar no final do dia e fazer umas contas, eu vou viajar, mas o dinheiro não dá. Não, é você realmente traçar ali estratégias para que você possa realizar sonhos. E o empreendedorismo me deu essa liberdade. A gente hoje decide o que vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer. E é isso que eu desejo para todo mundo que acompanha o Dr. Célio Sauer, para todo mundo que acompanha a família Simbora, que a gente possa, através da nossa experiência, incentivar as pessoas a acreditar que sim, você pode conquistar a sua liberdade, mesmo estando num país que não é o seu, mesmo saindo do Brasil para a Europa, você não precisa estar em condições que você não quer estar. E o empreendedorismo pode te dar essa liberdade também. E aí eu pergunto, como é que a pessoa que está nos assistindo nesse momento pode encontrar a Júlia, pode encontrar os cursos, pode encontrar a imobiliária? Tá bem. Olha, a nossa porta de tudo é o nosso Instagram, que é o Simbora para Portugal, @Simbora para Portugal. Temos também nosso canal do YouTube com o mesmo nome, que a gente ali, inclusive postamos vídeo novinho agora, eu não sei quando vai ao episódio, mas vai ter um vídeo novinho quando você for lá buscar. E a gente sempre fala de empreendedorismo, fala do mercado imobiliário. E lá em todos os vídeos, também na descrição tem o nosso link. E lá no Simbora para Portugal, no Instagram, você pode me chamar no direct, sou eu que respondo, inclusive. Você pode me chamar no direct ou no nosso link da bio para ter um atendimento mais personalizado. Perfeito. E agora eu vou lhe fazer uma pergunta que já se tornou tradicional aqui no nosso programa e que você vai ter que me responder ao seu olhar. Vamos lá, simbora. O que você espera de Portugal para o futuro? Eu espero que Portugal continue valorizando a diversidade, porque ao contrário do que muita gente tenta mostrar, eu considero Portugal um país muito acolhedor com os imigrantes. Medidas precisam ser tomadas, porque a imigração ela é necessária para o país não vive sem imigração, Portugal não vai viver sem imigração, mas não pode ser de maneira escancarada. A gente realmente apoia uma imigração seletiva e qualificada, até porque agora também é o nosso país, nós aqui vivemos. Então, eu espero que Portugal continue a valorizar os imigrantes, acolher os imigrantes, como a minha família sentiu e como a maioria das pessoas que vêm através da família Simbora, com planejamento, fazendo tudo certinho, sente também, que a gente possa considerar cada vez mais Portugal a nossa casa e que Portugal seja o futuro lar de muitas pessoas que estão nos assistindo agora, doutor, e que pensam, eu quero morar lá, eu quero chegar lá, mas eu acho que eu não consigo. Você consegue, com planejamento responsável, fazendo da maneira correta, você vai estar também na estatística positiva dos brasileiros, assim como o Dr. Célio e família, assim como a família Simbora, que estão aqui a conquistar estabilidade, tranquilidade, liberdade e sucesso. Perfeito. Bem, você que nos acompanhou já sabe, se quer encontrar mais material do Simbora, pode procurar nas redes sociais que vão estar aqui embaixo na descrição do nosso episódio. Eu tenho mais que agradecer, Júlio, muito obrigado por estar aqui presente, por compartilhar um pouquinho da sua história. E se você quer ouvir mais histórias, acompanhe o próximo episódio. Desejo a todos força e boa sorte. Por enquanto é só. E tchau.